Como medir capacitor na placa com alguns instrumentos, como medir capacitor com multímetro digital, como medir capacitor com capacímetro, como medir capacitor com medidor de ESR dos bons, hein? São três aparelhos que a gente vai estar vendo aqui. Porreta, e tem o aparelhinho ali, o MES 100, que vocês vão achar muito legal. Pessoal, como medir capacitor na placa, ou somente como medir capacitor, vocês vão ver aqui como é que eu faço aqui na realidade, né? Então, vamos lá, pessoal. Só que antes da gente começar aqui, tem uns instrumentos muito bons que vocês vão gostar de ver aqui. Deixa eu só vender o meu peixe, pessoal. Cursos no site da Tempermac, manutenção de geladeira e freezer por R$ 99,00. Gente, R$ 99,90 não é mensalidade, não é prestação, parcela, é valor único que eu estou na promoção. Você está vendo esse vídeo, eu não sei se vai estar na promoção na data que você estiver vendo. Mas se tiver, aproveita. Manutenção de lavadora de roupa, R$ 99,90 também. Manutenção de placa de lavadora de roupa também, R$ 99,90. E tem lá o mega pacotão com uma série de outros cursos lá. Para você se informar sobre esse curso, vai abrir um link aqui em cima. Basta clicar aqui e você vai estar acessando lá o conteúdo para ver se te interessa. Ok, pessoal? Então vamos ao que interessa aqui. Como medir capacitor na placa? Pessoal, deixa eu apresentar aqui, em primeiro lugar, quais os instrumentos que nós vamos utilizar para fazer essa medição, tá? E qual o mais eficaz também. Multímetro digital, capacímetro, medidor de ESR, MESR 100. Esse instrumento aqui ele é muito bom, que você mede ele na placa, pessoal. É show de bola, sem que você tenha muitas variações. Esse aqui também dá para medir também na placa. A gente vai ver lá. Bem, então vamos lá, pessoal. Deixa eu mostrar aqui uma coisa, aquela teoria basiquinha, né? Que eu normalmente gosto de entrar antes de começar aqui um vídeo. Eu montei um circuito aqui, pessoal. Esse circuito, por favor, é fictício, né? É só para que vocês entendam o seguinte: quando vocês vão medir qualquer componente na placa, vocês têm que entender que no circuito eletrônico nós temos outros componentes que estão interligados entre si ou não. Por exemplo, eu montei um circuito fictício aqui, que nós temos aqui um capacitor eletrolítico, que é um capacitor eletrolítico, temos aqui um resistor, temos aqui um transistor com a letra Q, temos aqui um relé RL, temos aqui outro resistor, temos aqui um diodo, temos um capacitor cerâmico aqui. Enfim, temos numa placa de circuito eletrônico, tem circuito integrado, tem muitos outros componentes que estão sendo ligados aí entre si. Então, quando você vai pegar e medir alguma coisa na placa, você pode estar sofrendo a interferência de outro componente. Pode atrapalhar naquela medição na placa. Um exemplo. Vamos supor que você resolveu medir esse capacitor aqui na placa, esse capacitor eletrolítico, e o instrumento acusou curto. Aí você, opa, eu coloquei o instrumento aqui e aqui, e o instrumento está acusando baixa resistência como se fosse um curto. Mas e se esse diodo aqui tivesse em curto? Olha só, eles têm um ponto em comum aqui embaixo e tem um ponto em comum em cima. Então, se esse diodo aqui entrar em curto, o que vai acontecer? Você vai medir aqui e vai dar curto. Se você medir coletor e emissor daqui, vai dar baixíssima resistência. Ou se você medir entre coletor e emissor, vai dar como curto. Desculpa, pessoal, se você for medir aqui, que ele está ligado a uma bobina do relé. Bobina tem baixa resistência. E se tiver em curto daqui para cá, você vai medir o que vai dar curto. Se eu medir esse capacitor cerâmico, o que vai dar curto? Então, qualquer coisa que você for medir nessa linha vai dar como curto. Porque esse diodo ele está fechando um curto deste ponto, que é incomum para todos esses componentes, e está fechando com esse curto, com esse ponto aqui, que também é comum para todos esses componentes aqui. Então, se esse diodo entra em curto, isso aqui vai acusar como curto, aqui vai acusar como curto, aqui também e aqui também. Entenderam qual é o grande problema, às vezes, de você medir algo no circuito? Certo? Porém, o que acontece? No caso que a gente está procurando aqui, claro, se você for medir com o instrumento aqui e acusar um curto, você vai ter que levantar os componentes dessa linha e verificar qual deles está dando problema. Pessoal, eu vou fazer um vídeo, por isso eu digo inscreva-se no canal, eu vou fazer um vídeo ensinando a usar aquele
aquele, como é que é? Identificador de curto, né? O killer, né? Então, short killer. Então, fiquem atentos aí. Pessoal, tem muito vídeo bom aí no YouTube e eu vou estar explicando de uma forma muito legal como utilizar o short killer para achar curto aí na placa. Vocês vão se amarrar. Então, melhor se inscrever, cliquem no sininho aí, todas as notificações para ficar por dentro. Então, pessoal, inclusive eu vou fazer uma demonstração com o short killer que você pode achar um problema usando esse equipamento. Mas vamos lá. O que me interessa nesse vídeo? Como testar capacitor, certo? De preferência na placa. E a gente vai ver quais os instrumentos bons para isso. Ok, pessoal? Então vamos lá. Então nós vimos que a implicação de você medir algo no circuito pode ser que alguma coisa, a medição de um componente pode estar interferindo no outro. Mas vamos lá. Eu tenho aqui 3 placas. Uma fonte chaveada de 12 volts. Uma placa de forno de micro-ondas. Uma placa de geladeira. Podia ser placa de qualquer componente eletrônico. Não importa, tá? A placa que eu vou estar mostrando aqui como exemplo, não importa que placa seja. Né? Então, repetindo, placa de micro-ondas, placa de geladeira, fonte de 12 volts chaveada. Então vamos lá, capacitor. Pessoal, o que mais apresenta defeito numa placa eletrônica são os capacitores eletrolíticos. Né? Eles têm uma composição química, né, um eletrólito dentro dele, que vai passando um tempo e ele vai secando essa substância. Certo? E ele altera o valor de capacitância. O capacitor ele pode perder a capacitância. Normalmente acontece na prática dele perder a capacitância. Se é um capacitor de 100 microfarads, com o tempo ele vai diminuindo cada vez mais. Né? Ou ele pode até ponto de ficar tão seco que não dá medição nenhuma. Ok, pessoal? Pode acontecer do capacitor dar algum defeito mesmo de ser um curto. Ele pode dar uma fuga. Enfim. O capacitor eletrolítico pode dar muitos problemas, mas o que mais acontece na prática é ele perder seu valor, a sua capacitância. E existe uma coisa também, pessoal, chamada ESR. Tá? O que é o ESR? Olha aqui, pessoal. Ó. ESR. Por quê, pessoal? Todo o capacitor, por exemplo, eletrolítico, ele é um capacitor, óbvio, né? Ele é um indutor e ele é um resistor. O componente eletrônico, ele é capaz, claro, o valor de indutância é muito pequeno, né? O valor do resistor você deve considerar na medição do ESR. Então, com um capacímetro você não consegue medir exatamente isso aqui. Por quê? O que acontece se você... É bom você usar um medidor de ESR. Por quê? Pessoal, em circuitos críticos em eletrônica, você pode ter o capacitor, ele pode variar muito pouco a sua capacitância e variar bastante o seu ESR. Aí você vai meter um capacímetro, ele vai dar como bom de capacitância, lá dentro da faixa da tolerância razoável, mas se você botar um medidor de ESR, ele vai estar fora da faixa de qualidade dele. Então o que vai acontecer? Se for um circuito crítico que requer uma precisão, a mudança de ESR vai implicar em problema no circuito. Então o que eu digo? Você pode estar com uma alteração no resistor. Lembra, todo capacitor eletrolítico ele é um capacitor, um indutor e um resistor. Se eu tiver uma variação aqui no resistor e eu colocar um capacímetro aqui, o capacímetro não vai identificar essa variação. Se houver uma variação na parte de indutor dele, o capacímetro não vai identificar isso. O capacímetro vai identificar somente a capacitância. Já o medidor de ESR, ele é capaz de analisar o capacitor ao todo, por um todo, né? Por isso que é o equipamento de melhor precisão para você estar aí fazendo as suas medidas de capacitor. Pessoal, o medidor de ESR você vai estar medindo capacitores eletrolíticos, ok? Porque o capacitor cerâmico, ele não vai ter essas implicações como a gente vai estar vendo aqui. Ok, pessoal? Então vamos lá. Nós já vimos que o medidor de ESR é o melhor equipamento para medição de capacitores eletrolíticos. Vou pegar a plaquinha aqui. Vamos lá. Bem, o multímetro, vamos pegar essa placa aqui dessa geladeira aqui, ó. O multímetro, pessoal, digital, ele pode vir com um capacímetro ou não, mas a maioria não vem, tá? É só mesmo o multímetro. Aí o que o pessoal faz? Coloca na escala de resistência
ou na escala de continuidade, para ver se não vai estar em curto o capacitor. Mas o pessoal normalmente bota na escala de resistência. Se eu botar na escala de resistência, o que eu vou ver na placa? Olha, se eu vou pegar aqui a ponta de prova. Eu tenho aqui uma placa de uma geladeira e eu tenho um capacitor aqui. Eu tenho um capacitor aqui de 470 e 1000 microfarads. Então, do lado de cá, se eu for colocar um multímetro digital na escala de resistência e for medir, aqui ele só vai me dizer se o capacitor o quê? Está em curto, ele pode estar em curto. Se eu colocar aqui o instrumento, eu vou botar lá. O instrumento ele carregou lá, ó, tá carregando e sumiu. Lá a leitura. Deu um valor lá agora de 4 mega. Né? Esse valor aí vai sendo alterado. Eu vou inverter a ponta de prova aqui. Olha lá, ele tá... Ó, tá vendo? Tá alterando, mas ele não tá em curto. Aberto também ele não tá, né? Se eu colocasse aqui para medir e ele desse aquela leitura ali, ó, que nem tá dando no instrumento, ó, 000 e ficasse, aí ele estaria em curto. Ou então eu colocasse, ele não desse nenhum valor lá no instrumento, ele poderia estar seco, totalmente aberto. Mas ele não está dizendo se o capacitor está bom ou não. Assim, que ele não está em curto, que não está aberto, eu já sei que não está. Mas e a capacitância dele? Por exemplo, essa placa aqui, pessoal, que é da geladeira, daí da Brastemp, que usa em Brastemp Consul, esses capacitores aqui dão muito problema. Quem trabalha com manutenção de geladeira sabe, de placa de geladeira sabe que esses capacitores dão muito defeito. E ele não dá defeito de entrar em curto ou ficar aberto. Certo? É uma placa que conserta muito aqui. O que dá o problema nele é alterar a capacitância. E o que acontece? Então o multímetro digital só vai servir para saber se ele está em curto ou ele vai estar aberto. Ok? Aberto é uma coisa mais difícil ainda que você encontrar capacitor eletrolítico. Em curto talvez você até ainda encontre um ou outro. Mas o valor da capacitância, que é o que importa, ele não é capaz de identificar, tá? Então ele está fora aqui. Aí eu tenho um capacímetro aqui. Bem, o capacímetro, pessoal... A maioria das vezes você consegue medir o capacitor na placa. Você consegue medir, ele consegue dar o valor de capacitância dele na placa. Muitas das vezes você consegue. Só que se você colocar aqui e ele der um valor diferente lá, você pode tirar o capacitor e medir no capacímetro. Por exemplo, esse capacitor aqui ele é 470 microfarads. Então se eu colocar o capacímetro aqui, eu vou colocar em 2000 microfarads. E for colocar no capacitor de 470... Vamos ver o quanto ele vai dar ali no instrumento. Olha lá, ele está dando, vamos lá, 400 e está estabilizando. Olha lá, 400 e... Opa, para aí. Olha lá, 417 microfarads. Para 470, já perdeu bastante capacitância aqui, né? O outro aqui de 1000. Vamos ver esse outro aqui de 1000 microfarads. Ó, 980. Isso tem que estar legal. Para 1980, tá legal. Então com o capacímetro eu consegui medir aqui. Muitas das vezes, desculpa pessoal, muitas das vezes você consegue com o capacímetro ver se a capacitância dele tá legal ou não. Se eu colocasse aqui o capacímetro e ele me desse um valor totalmente louco lá, eu teria que tirar o capacitor e medir ele fora, né? Medir ele fora, para saber se ele realmente está ruim. Beleza? Então aqui, ó, eu tenho outro aqui. Eu vou pegar aqui essa fontezinha aqui de 12 volts, fonte chaveada, e tem um capacitorzinho aqui que é de 2,2 microfarads. Vamos ver se esse capacitor tá bom. Eu vou baixar aqui o meu capacímetro, baixar aqui o valor e vamos medir para ver se ele vai dar 2,2 aqui. Vamos lá olhar o capacímetro. Olha lá, 2,3 microfarads. Tá ótimo, beleza. Agora, tá ótimo o quê? O seu valor, né, de capacitância. Se ele tivesse num circuito de alta frequência, ele poderia estar com o seu ESR alterado e eu só iria saber com esse equipamento aqui. Então, esse equipamento aqui, que é um ESR Meter, um medidor de ESR, inclusive ele é muito bom que você pode medir ele na placa. Ele vem com uma tabelinha embaixo. É uma tabela de ESR. Ele vem nessa tabelinha, pessoal, os valores aqui de capacitância e os valores de voltagem em cima. Porque um capacitor
de mesma capacitância, mas de voltagens diferentes, ele vai ter medição de ESR diferente. Por exemplo, na primeira linha aqui, capacitor de 10 microfarads para 16 volts ele tem um ESR, para 25 volts é outro ESR, para 35 volts ele é outro ESR, então vai até aqui, nesse caso aqui, 250. Então, para você ver, um capacitor de 10 microfarads ele tem valores diferentes para diferentes valores de tensão. Ok? Já o capacímetro não é, ele não entende esse diferente valores de tensão. Ele vai dar o valor da capacidade do capacitor independente da tensão. Esse aqui já tem mais precisão, certo? Então, vamos usar como exemplo aqui, ó, essa placa de novo aqui da geladeira. Capacitor de 470. Esse aqui é um capacitor de 470 por, vamos ver aqui, normalmente 35 volts, né? Por 35 volts, ó, 470 por 35. Aqui na tabela ele diz que um capacitor de 470 por 35, eu vou até no valor de 35 aqui, ó. Ele está dizendo que ele tem que ter um SR dele é 0.09, é o máximo que pode ir, tá? Então, 0.09 é o máximo que um capacitor de 470 por 35 volts pode ir. Se ele for maior do que esse valor, então esse capacitor não está bom, mesmo que o valor de capacitância dele esteja dentro do tolerável, mas o ESR dele está alterado. Então vamos ver? Então vamos lá. Vou ligar aqui o instrumento. Esse aqui é um medidor, pessoal. Posso botar o link depois aí na descrição, ou quem tiver interesse me pergunta, eu digo aí nos comentários aonde foi que eu adquiri esse instrumento, né? Então vamos lá. Ele tem a ponta de prova curta, que é para não interferir no valor de capacitância dele. Eu posso chegar direto na placa e colocar aqui, sem precisar ter que soldar nada. Eu vou colocar aqui uma ponta de prova. Vamos ver se eu consigo prender para não ficar soltando. Eu vou segurar aqui para não ficar... que ele não prende, os terminais dele aqui tá bem curtinho. Então vamos lá, eu vou colocar aqui, ó. Vamos ver quanto ele vai me dar ali, ó. 0.19, né? 0.18. Ó, 0.18. 0.1, né? O instrumento está dizendo que ele pode chegar no máximo 0.09, olha, 0.09. Ali no instrumento está dando o quê? 0.19. Então esse capacitor já está ruim, pessoal. Entenderam agora? Ele está dizendo que ele pode ir no máximo 0.09. Ali já passou de 0.09. Está dando 0.118, né? Então este capacitor eletrolítico aqui está com defeito de 470, né? Vamos ver o outro que está do lado dele, que é de 1000 microfarads por 20, normalmente ele é 25 volts. Vamos lá, deixa eu só colocar uma luz aqui para ter. Ó, esse aqui está por 10 volts. Ó, 1000 por 10. Esse aqui de 1000 por 10, vamos ver aqui na tabelinha, olha, 1000 por 10, ele diz que o máximo que pode chegar é 0.12. O máximo é 0.12. Vamos ver o quanto ele está dando aqui. Já achamos um capacitor aqui com defeito. Então, vamos lá. Opa. 0.25. Também está com problema. Ele está dizendo que aqui no máximo pode ir é 0.12. E ali está 0.25. Então este capacitor também está ruim. Olha só que diferença, pessoal. Se eu meter o capacímetro aqui, eu vou botar aqui de novo. Vamos medir aquele capacitor de 1000 que ele está... O medidor de ESR está dizendo que ele está com defeito. Então eu vou colocar aqui o capacímetro em cima desse aqui de 1000. Vamos ver o que o capacímetro vai dizer. Que ele está dando... Opa, deixa eu endireitar aqui. Vamos lá. É esse aqui. Vamos ver se o capacímetro vai dizer se ele está bom ou não, né? Vamos ver aqui. No capacímetro está dando, ó lá, 975 microfarads, ou seja,
Quem olhar isso vai dizer, ah não, esse capacitor da 975 está dentro da tolerância, o capacitor está bom. E não está bom, gente. Vocês entenderam agora? Olha lá, 975. Vou dar um zoom aqui para facilitar aqui melhor para poder fazer inclusive a leitura aqui, tá, gente? Então, olha só, voltando aqui. Vou ver se eu consigo botar uma luz aqui. Vamos lá, vamos botar no capacitor de novo. Olha lá, 974 microfarad. Para o capacímetro, o capacitor tá bom. Mas para o medidor de ESR, esse capacitor tá ruim. Porque ele diz que na tabelinha 1000 microfarads por 10 volts, o máximo é 0,12. E aqui tá dando quanto? Vamos lá, de novo. 0,26. Olha lá, 0,28. Aumentando, olha lá, 0,28. Esse capacitor está totalmente ruim aqui. Né? Quem lida com manutenção de geladeira sabe que esses capacitores dão um defeito. Mas se você não tem, se você simplesmente vai medir a capacitância, você, beleza, não vou trocar, tá bom, né? Não vou trocar, e depois dá um problema lá intermitente na geladeira, apanha pra caramba, não consegue resolver, porque não está usando o equipamento apropriado. Na dúvida, é melhor trocar, botar novo, né? Mas só que o único desânimo que eu tenho para falar para vocês aí, deixa eu passar aqui porque eu acho que ele não conseguiu ler por causa da luminosidade que estava batendo ali. Agora que eu vi que no display estava claro. Vamos medir de novo esse capacitor aqui, ó. Aqui, ó, ele tem que dar no máximo 0,12. Olha lá, 0,32, totalmente fora. Ele está estragado esse capacitor aqui, né? Então o que eu tenho que fazer com essa placa aqui? Trocar esses dois capacitores. Se eu for me basear pelo capacímetro, eu não trocaria. O capacímetro está dando que tá bom. Mas lembra que eu expliquei para vocês aqui no quadrinho que o capacitor, ele ao mesmo tempo, deixa eu tirar um pouco do zoom aqui, ao mesmo tempo ele é um capacitor, um indutor e um resistor. Então quando há alteração de uma resistência interna, não uma resistência interna ou de uma indutância interna, o capacímetro não consegue. O capacímetro só vai pegar a capacitância. Já o medidor de ESR, ele vai pegar todo o componente em si, fazer a leitura por completo. Então, pessoal, como é que se mede capacitor na placa? Bem, eu sei que é chato dizer isso, mas é a verdade, né? A melhor forma de você medir um capacitor na placa é com este equipamento aqui, MESR-100, medidor de ESR. Ele trabalha com uma frequência muito alta, então quando você aplica, ele tem um oscilador interno, uma frequência muito alta. Normalmente esses aparelhos, não estou dizendo que é exatamente esse, mas a maioria desses aparelhos com medição aí precisa, oscila na faixa em média em torno de 100 kHz. Então quando essa frequência é muito alta, mesmo um outro componente como um transistor, um diodo, outros componentes, não vai alterar na leitura dele na placa. Ok? Já o capacitor vai dar uma resposta, beleza. Por isso que ele é bom medir na placa com esse equipamento. Devido a essa alta frequência que ele gera internamente, para fazer o cálculo aí do ESR do capacitor. Então, quer medir um capacitor, por exemplo, eletrolítico, aqui na placa de forma precisa, é com esse medidor. Você vai lá, coloca, consulta a tabelinha que está aqui. Essa tabelinha aqui, pessoal, ele começa com 10 microfarads e termina com 10.000 microfarads. Mas tem outras tabelas que vocês podem ver na internet que tem uma gama maior, abaixo de 10 microfarads, por exemplo, né? Você acha fácil aí na internet, a tabela medidor de ESR. Ok, pessoal? Então, o que você vai conseguir com esses dois equipamentos? Só descobrir se o capacitor está em curto, se ele está aberto. Você pode até descobrir com o capacímetro se ele está com valor alterado, mas você não consegue descobrir se ele está com ESR alterado. Aí só vai descobrir com esse aqui, que esse aqui sim você vai ter precisão. Resumindo, se eu coloco essa placa aqui numa geladeira, essa geladeira pode dar problema na parte eletrônica lá do circuito, porque esses capacitores já estão com a sua capacidade já comprometida, né? O seu valor de ESR já está comprometido, apesar dele dizer que a capacitância está boa. Mas num circuito lá em que ele vai fazer uma filtragem, uma oscilação, dependendo da finalidade desse capacitor, você vai ter problemas.
Vamos pegar aqui uma fonte, uma placa de micro-ondas. Então vamos pegar esse capacitor aqui, ó. Esse capacitor aqui, eu pego esses capacitores eletrolíticos assim, pessoal, que são os que mais dão problema, né? Ó, 1000 por 25 volts. Esse aqui é 1000 por 25. Vou ver aqui na tabela, ó, 1000 por 25. Ele diz que tem que dar, ó, 0,08. Opa, deixa eu ver se é isso, né? Tão pequenininho ali, ó. Isso mesmo. 0,08. Então vamos ver se ele vai dar 0,08 até esse valor, né? Se ultrapassar, tá com defeito. Se der menos, não tem problema. Então vamos lá. Esse aqui, esse trem dá para botar, prender aqui as ponteirinhas. Então eu vou medir ele aqui, ó, direto na placa. Então 0,08. Olha só, 0,02. Nossa, esse capacitor aqui tá show de bola. Que o máximo que ele pode ir é 0,08. Ele está em 0,02, então está bem abaixo. Então o capacitor ainda está muito bom. Eu não preciso botar nem medidor de ESR ele não. O capacitor está respondendo aí muito bem. Certo, pessoal? Porque se ele tivesse com a capacitância alterada, eu ia saber aqui. Se ele tivesse com a parte de resistência e indutância dele alterada, eu ia saber por aqui. Então aqui já está muito bom. Olha, já fiz um teste rápido e já sei que isso aqui está bom. Vou ver esse outro aqui. Esse outro aqui, ele é de 470 por 16. Aí eu venho aqui na tabela, 470 por 16, 0,18. Então, é isso mesmo? É isso, 0,18. Então vamos lá, vamos colocar nesse capacitor aqui e ver se ele vai dar 0,18. Esse aqui tem que colocar aqui. O máximo que tem que ir é o máximo, não é que tem que dar esse valor, é o máximo. Vamos lá, 0, opa, tá escapando aqui. 0,11, ó, 0,12. Beleza, ele está dizendo que o máximo é 0,18. E ele está dando ali 0,12, 0,13. Tá ótimo, esse capacitor aqui tá perfeito, né? Então, tem os outros capacitorzinhos aqui também. Então, pessoal, o que acontece? Com esse aparelho, eu posso bater rapidinho vários capacitores da placa sem eu precisar ter que desoldar, tirar ele daqui. Então vocês viram, se eu colocar o capacímetro, ele pode até acusar que o capacitor está bom, porém o ESR dele está alterado. E se ele estiver fazendo parte de um circuito crítico, trabalha em alta frequência, você vai ter problemas, certo? Por exemplo, eu tenho essa fonte aqui, pessoal. Essa fonte aqui é uma fonte convencional. Eu tenho um transformador. Esse transformador vai trabalhar em 60 Hz, que é a frequência da rede. Ele tem os diodos aqui, que são retificadores. E vai ter um filtro aqui, que vai estar filtrando, né, essa tensão que foi retificada aqui. Nessa fonte aqui, ele com a capacitância mais ou menos, acusando o capacímetro com um capacitor bom, porém com SR alterado, ele talvez não faça muita diferença. Mas se eu tiver numa fonte chaveada que trabalha em alta frequência, né, aí sim o ESR dele vai fazer muita diferença na parte aí da filtragem. Ou na parte de um oscilador, né, um circuito oscilador vai fazer muita diferença no circuito oscilador. Ok? Então, o que eu digo para vocês é como medir capacitor, de preferência na placa, como medir capacitor na placa. O meu conselho é: compre um aparelho desse aqui, que é um medidor de ESR, que você consegue, ele tem uma alta frequência, ele é gerado aqui, você consegue medir esses capacitores todo na placa, beleza, pessoal? Tranquilo, entenderam isso, né? Qualquer dúvida vocês deixem aí no comentário. Deixa eu desligar esse equipamento aqui. Então, pessoal, o que acontece? Tem outros capacitores que ficam na placa também. Tem capacitor cerâmico. Esses capacitorzinhos aqui, cerâmicos, de menores valores, ou de poliéster, né? Você vai medir, como é que você mede eles aqui? Se o instrumento, os capacitores cerâmicos, pessoal, tem baixa capacitância. Se você colocar aqui, medir no circuito, e ele der um curto, pode ser curto de outro componente, não necessariamente é o capacitor. Aí você vai ter que tirar ele daqui e medir fora. Aí você vai saber se ele está em curto com esse instrumento. Você pode usar o capacímetro. Nesse caso, para capacitores de cerâmica, o capacímetro vai vir, ele é muito bem-vindo, né? Ele vai te dizer, olha, esse capacitor cerâmica, beleza, tá com a sua capacitância aí legal. Porém, pessoal,
É muito difícil, aí já entra a prática do dia a dia. É muito difícil você pegar um capacitor de cerâmica com valor alterado. O que mais dá defeito no capacitor de cerâmica é curto, fuga, né? Ele dá resistência para os dois lados, né? Valores fixos lá, mas raramente ele altera aí a sua capacitância. Tá ok, pessoal? Então, ter na oficina manutenção de placa, você tem bastante serviço e você vai mexer com circuito com alta frequência, fonte chaveada, circuito osciladores, circuito que você lida com frequências altas, você tem que ter esse equipamento aqui, que você pode medir na placa sem precisar ter que tirar. Você vai trabalhar em bancada e não quer ter muita precisão, tenha pelo menos um capacímetro. Porém, por exemplo, você pegou essa geladeira aqui, o cara trouxe essa placa dessa geladeira para consertar. Aí você vai, olha o capacitor, vi que ele não está estufado. Claro, se o capacitor estiver estufado, de cara você sabe que ele está ruim. Ele não está estufado, e esses aqui não estão estufados. Eu botei o capacímetro aqui, ele deu como dentro da faixa de tolerância. Tá bom esse capacitor. Você, não, beleza, tá bom, não vou trocar não. Porém, esse medidor aqui já acusou que ele está com seu ESR alterado. Aí você vai dizer o seguinte: ah, Sérgio, mas como ele também trabalha com uma fonte de baixa frequência, de repente não vai acontecer nada. Só que, muitas das vezes, esse circuito aqui vai alimentar microcontroladores, microprocessadores, que se ele com esse ESR alterado, ele pode ter um problema na filtragem, deixar passar ruído, passar ripple, ruído e causar problemas no funcionamento do equipamento. Eu tenho certeza, pessoal, quem não tem esse equipamento aqui, e se eu pedir para analisar esse capacitor aqui, a pessoa vai dizer que esse capacitor tá bom. Sérgio, tá bom, não precisa trocar não, que eu já vi que ele tá bom. Ele não tá aberto, não tá em curto, não tá em fuga, e tá com capacímetro, eu botei o capacímetro e tá dando bom. Porém, se eu colocar esse, ele tá acusando que os dois estão ruins. Entenderam agora? Então, para quem quer lidar com manutenção em eletrônica na bancada, eu recomendo que você tenha esse instrumento também. Tenha o capacímetro, mas também tenha esse instrumento. O capacímetro para você medir capacitores aí, cerâmicos, poliéster, tântalo, né? Capacitores de baixa capacitância. E para capacitores eletrolíticos você tenha esse aqui. Sendo que, repetindo, na bancada o que mais apresenta é defeito de capacitores eletrolíticos. Exatamente por essa solução, né, eletrolítica, né, a solução eletrolítica que tem no capacitor, ela vai se alterando ao longo do tempo, vai secando, né, e você tem problema lá entre as duas placas, né, que é feito lá, que é enrolado lá o capacitor. Ok, pessoal? Então, espero que isso aqui tenha ajudado a vocês. O objetivo deste vídeo é mostrar como testar capacitor na placa, certo? E a melhor forma de testar é com esse instrumento aqui. Quem quiser maiores informações de onde eu adquiri, deixa aí nos comentários, eu vou estar passando o link para vocês, tá ok, pessoal? Na época quando eu comprei esse instrumento, tá bom? Quem puder dar um like eu agradeço aí de coração. Quem não é inscrito, inscreva-se, clica aí no sininho, marca todas as notificações, assim que eu lançar um vídeo desse, vocês vão estar sendo aí notificado, ok? Não esqueça, pessoal, dúvidas deixa no comentário. E quem quiser deixar um oi também, agradeço, um bom dia, uma boa tarde, boa noite. Vai estar ajudando aí o canal, o comentário de vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.